Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada especial. Hoje temos uma convidada especialíssima aqui. Já apresento para vocês. Não deixa de seguir a gente aí no YouTube, o sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, querem saber em primeiríssima mão. E também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Porque além desse episódio mais longo aqui, a gente normalmente solta aí os cortes, que faz um puta de um sucesso, com aquelas falinhas, né, os livros preferidos e tal. Então, a galera curte muito. Bom, nossa convidada de hoje é escritora e jornalista, com uma trajetória marcante no jornalismo cultural brasileiro. Estreou na literatura com Arro, Amanhã, Hoje é Ontem, lançado pela Dark Side em 2021, obra que se tornou referência para mulheres, para milhares de mulheres diante do diagnóstico de câncer de mama. Seu mais recente livro, O Dia em que Encontrei Bob Dylan numa livraria de Estocolmo, lançado pela Miguelin esse ano, aqui em 2025, que é esse livro aqui, que a gente vai falar bastante dele aqui, um livro sobre viagens, sobre vida, sobre, né? Dani, a gente estava comentando aqui no offline. Faz da viagem um espelho da existência, entre paisagens, encontros, epifanias. Convido o leitor a se perder e a se reconhecer no caminho. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Daniela Zuppo. Custódio, obrigada. Feliz de estar aqui com você também. Obrigada demais. pelo convite. Imagina, Dani, conta pra mim como é que começa a sua conexão com a leitura, com a palavra, com a oratória. Aí eu tenho que voltar na infância, não tem jeito, porque eu tenho pensado tanto sobre isso, sabe? Uhum. Nessa trajetória de alguém que durante tantos anos é jornalista, né? Uhum. Trabalha com a palavra, na escrita, falada, rádio, TV, né? Jornal. E aí, de repente, vai para a literatura. Acho que é uma pergunta que eu mesma me faço às vezes. Como é que eu fui parar na literatura, embora seja um caminho muito natural para um jornalista, em certa medida, né? E aí eu tenho que voltar no tempo, assim, bastante, pensar nessa leitora criança, né? Nessa menina de, sei lá, acho que desde que eu me alfabetizei, Custódio, assim, eu escrevia. Uhum. Crianças desenham, né? Sim. Eu sou péssima com desenhos até hoje, não sei fazer uma casinha. Mas aí comecei a me lembrar muito disso nesses últimos tempos, sabe? Assim, me lembrar muito dessa menina que ficava no quarto rabiscando, escrevendo versos, textos, na verdade, elaborando o mundo através da escrita. Sim. Então, eu acho que, na verdade, eu voltei lá num caminho que já estava internamente traçado e que talvez eu fiz um desvio, né? Não que eu não seja uma jornalista assim de coração e totalmente convicta da minha escolha, mas eu acho que o jornalismo foi um grande exercício também para eu me aventurar na escrita, para eu me sentir firme, forte, segura com a palavra. E aí a vida é muito sábia, né? E tem sempre razão. Eis que estou aqui, né? Desse outro lado do balcão. Desse outro lado, exato. E no jornalismo, de alguma forma, eu sempre estava ali muito próxima da literatura, porque me dediquei sempre ao jornalismo cultural. Sim, então, verdade. Então tá muito conectado ali. Muito conectado, entrevistando, lendo, né? Fazendo pesquisas. Então, é um pouco isso, assim. Mas eu acho que a história da escritora começa nessa criança leitora, que adorava ir nas sessões de autógrafo, que olhava para os escritores assim, com um fascínio, como se aquela fosse a profissão mais linda, mais fantástica do mundo, né? Então, hoje eu me vejo, de alguma forma, me reconectando com essa criança que eu fui. Legal. Assim. E quem você lembra, assim, que mais chamou sua atenção nessa época? Como escritor, como texto? Inevitavelmente, né, Monteiro Lobato, né, porque eu sou uma geração que assistiu ao Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, né? Eu não sou da geração da Turma da Xuxa, o Balão Mágico, eu sou mais velha. E Orígenes Lessa, não sei porquê, tinha sempre... Meu pai tinha uma pequena biblioteca em casa, então eu estava muito bem servida, assim, de livros. E eu tinha um livro que eu amava, pouca gente conhece esse livro, Sofia Desastrada. Não conheço. Era um livro que eu amava, assim. Então, Orígenes Lessa, Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, um dos primeiros livros de poesia que eu li foi O Isto ou Aquilo. Nossa.
Começou lá em cima já. E aí, assim que eu fui entrando na adolescência, eu fui pegando os livros do meu pai. Mas na infância, acho que foram esses, assim. Perfeito. E aí, como que foi o caminho? Como você chega no Arro? O caminho para a escrita? A gente estava conversando offline, você falou que não sabia que ia virar um livro, mas virou. Virou. Então, como que foi é um isso, livro assim? muito, muito forte, assim. Você já estava no jornalismo, né? Quando você escreveu esse livro. Então, total. como é que foi também esse caminho? Eu estava na redação, né? Eu estava fazendo TV na época. Eu apresentava um programa de cultura diário. E aí eu tive um diagnóstico de câncer, que pela gravidade me tirou da redação, né? Tem pessoas que continuam trabalhando, no meu caso não era possível. Então eu fiquei alguns anos assim em tratamento mais intensivamente. E aí esse livro, o Arro, Amanhã, Hoje é Ontem, que é uma pergunta que a minha filha me fez, né, quando ela era pequenininha. Mamãe, amanhã, hoje é ontem. E eu... Porque é muito filosófico, né? Não é minha. Eu preciso sempre dizer isso porque para não me apropriar da ideia da minha filha, Maria, né? E aí eu comecei a escrever. Eu fiz um documentário, eu estava muito ligada ao audiovisual na época, por estar fazendo TV e tal. Então eu fiz um documentário que veio a ser a primeira websérie sobre o tema, que surgiu de um desejo de contar aquela história naquele momento, em 2016, quando você não tinha tantas redes sociais, com tantas imagens, com essa profusão que a gente tem. Na época, só para as pessoas se situarem, era uma época que o Instagram era uma rede de fotos apenas. Né? Sim. Então, eu fiz um documentário seriado, né, em que eu trouxe essa narrativa para um lugar que é um lugar da subjetividade, da experiência profundamente humana. Eu não queria falar do drama de um diagnóstico, nem eu queria falar da clínica, né, de como funciona. Eu não queria ser didática, e nem dramática, nem romantizar com aquela positividade ou muito tóxica. Técnica, né? Queria falar o que acontece na vida de uma pessoa, com que questões existenciais ela se depara quando ela está diante da morte, da perspectiva da morte. Sim. Então, isso foi um caderno assim, de anotações, um diário de bordo, como eu gosto de chamar, dessa experiência abissal, né? Que acabou sendo convidado à publicação. Então, quando a gente decidiu publicar, e quando ele foi para Dark, né, para Darkside, eu decidi, com o apoio do editor, não mexer nesse livro, não mexer nessa escrita, porque eu achava que ela tinha que ser em carne viva. E que se eu mesma, ou qualquer outra pessoa, fosse reescrever, editar, revisar isso, né, ele ia sair desse lugar. Exato. Do lugar exato. onde acho que ele tinha a verdade do momento ali, né? Exatamente. E aí, depois, quando o Mia Couto chega e faz essa síntese, eu entendi que o livro era um livro. Acho que o Mia me ajudou a enxergar isso também, que ali tinha um livro que não era só um diário de experiência, tinha literatura ali de alguma forma. Também, sim. E para minha alegria, assim, por não ser a história da minha vida diante de um diagnóstico de câncer, por ser, eu chamo de auditoria existencial, ele fala muito com muitas mulheres que estão diante desse diagnóstico. Então, assim, eu acho que ele traz uma luz, assim, mais suave sobre isso, sabe? Sim. Eu ia te perguntar isso, assim, como foi o retorno, assim, de outras mulheres, que ou viveram isso, ou que teve alguém próximo, muito próximo, que passou por essa situação. Esse livro não é novo, Custódio, mas até hoje ele reverbera muito. Assim. As pessoas me procuram nas redes sociais. Porque é um tema recorrente, né? Infelizmente. Infelizmente. 60 mil mulheres no Brasil a cada ano com novos diagnósticos, né, de câncer de mama só. Então, assim, ele de fato é um diagnóstico atual, né, cada vez mais atual, talvez. E então eu acho que ele tem essa força. Eu brinco que ele é um livro que caminha sozinho. Que a gente, que autor, às vezes tem que carregar tantos livros, né? Esse, ele se sustenta nesse olhar, que eu acho que é um olhar muito delicado, né? Muito sensível sobre essa experiência de tantas outras mulheres. E aí é uma coisa que, às vezes, é um livro muito presenteado. Sim. Isso é legal, né? Sim, sim. Alguém que lê ou que entende que esse é um livro que pode ser uma boa leitura para alguém que está passando por um momento tão delicado. Porque não deixa de ser um acalento ali, né? Não deixa de ser uma esperança, né? Embora ele não tenha... eu não dou nenhuma receita de bolo, porque eu mesma não tenho. Claro. Então seria, no mínimo, hipócrita, né? Mas eu acho que falar desse lugar
que é da experiência, mas de alguém que está tentando mergulhar fundo nela e não tentando evitar ou esconder ou se sentir traído pela vida ou amaldiçoado, ou qualquer coisa que seja, e vendo a potência que uma experiência, qualquer uma, qualquer um que viva uma situação limite pode se transformar profundamente, né? Sim, então, perfeito. Dani, e quem são suas referências de mulheres, assim, na literatura? Eu tenho 3 grandes referências, assim, principais. Tem muitas mulheres. Você já citou Cecília. Cecília é fantástica, né? Cecília Meirelles é um tesouro nosso. Mas a minha poeta principal, que eu venero, gosta muito de poesia? Muito. Eu sou uma leitora de poesia que entrou muito na literatura como leitora, né? Pela porta da poesia. Eu sou muito fã da Hilda Hilst. É uma poeta que me pega, assim, na veia, desde sempre, acho que para sempre, porque a gente tem isso, né? Tem autores que são circunstanciais. Exato. A gente estava falando disso, inclusive, né? E tem aqueles que são meio que oráculos também, né? E você estava falando quando você viaja, né? Que sempre um que você carrega contigo. Então, tenho a Hilda Hilst na poesia, assim, muito forte. E Joan Didion, que também é uma jornalista, né? Uma das menos mencionada, na minha opinião, do que deveria, ao lado de seus pares masculinos, como uma das criadoras do novo jornalismo, ou do jornalismo literário, né? Nos Estados Unidos, que é uma mulher que escreve, assim, com texto, na minha opinião, perfeito, contundente, agudo, no ponto, e que é capaz de escrever sobre coisas... Eu gosto muito dos textos jornalísticos que foram publicados, como o Álbum Branco, mas também gosto dos romances. E tem uma que é a minha grande referência literária, que é a Pat Smith. Né, que é uma verdadeira... um farol para mim, assim, também. Essa... Aliás, três grandes referências, né? Algumas delas até estão em outras áreas, como a própria Pat Smith, né? Está na música. Total, E eu ia te perguntar, fora da literatura, quem são essas mulheres? Já fica com a Pat. Pat Smith, para mim, é uma das mulheres mais incríveis, assim. Ela escreve muito bem, ela é uma das criadoras do punk, né? Assim, uma figura... Uma mulher no rock, no mundo, no momento em que o rock era muito masculino ainda, né? E ela se impôs de uma maneira muito original, né? Até hoje é uma mulher, assim, que eu sigo no Substack, eu escrevo e fico me sentindo ali, eu escrevendo no Substack e recebendo no meu e-mail os textos da Pat Smith. É quase uma relação, assim, sabe? Direta, amiga da Pat Smith. Ela tá no livro também, né? Tem uma declaração de amor, assim, escancarada, Pat Smith. E... você perguntou na música? Não, fora da música. Fora da literatura. Fora da literatura, que eu tendo a pensar muito em música, né? Assim, pode ser música. Eu acho a Elza Soares uma grande força. Assim, eu tive a oportunidade como jornalista de entrevistá-la algumas vezes, no momento que ela ainda estava até num certo ostracismo, antes desse revival, que ainda bem que ela viveu, né? Sim. Eu acho que é uma das mulheres mais incríveis da música popular brasileira, Elza Soares. Fora da literatura, deixa eu pensar aqui na música. Acho que fico com essas. Tá assim. Bom, tem duas referências ótimas. Senão a gente fica aqui falando. Vou falar só da mulherada. Podemos também, se deixar, temos bastante bom que temos. Cássia Eller me pega muito, assim, sim, muita força. Muita força, uma voz, assim, incrível, né? Uma das grandes vozes brasileiras, na minha opinião. E uma roqueira, que é uma coisa que eu amo, né? Não preciso nem falar, né? O cabelo da pessoa. Adoro. Ô, Dani, e aí você, depois de um tempo, você lança O Dia que Encontrei Bob Dylan numa livraria em Estocolmo. Como é que foi? Você sofreu a síndrome do segundo livro? Como foi pra você? Total! Tipo, cara, vou fazer um segundo livro. Você é a primeira pessoa que me pergunta isso. Eu sempre perguntava isso pros escritores, assim, porque eu acho que isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Você escreve um primeiro livro. Se ele for muito ruim, assim, de vendas, ou comercialmente falando, né? Não estou fazendo juízo de valor. Claro. Você pode até sentir me dar ou não. Eu falo, vou continuar escrevendo, né? Enfim. Quando ele vai bem, você também tem você fica meio que preso àquela referência, com receio de fracassar no segundo. Então, de um jeito ou de outro, indo bem ou indo mal... Acho que especialmente quando vai muito bem o primeiro. Eu acho que o segundo
causa ali... Primeiro, acho que causa uma euforia do lado do leitor. Sim. Que virá, você vai ser igual, melhor, porque sempre vai ter uma comparação, né? Fato. Então, acho que especialmente nesse lugar, né? Lembro que o... Sim, no meu caso demorou alguns anos. Eu não queria escrever na pressão do primeiro. Eu tinha muitas coisas pessoais para resolver também após um tratamento tão barra pesada. Óbvio. Então eu queria que esse livro... Eu não me preparei para escrever o segundo livro. Muita gente me perguntava assim, porque o livro acabou tendo um impacto, né? Como a gente falou aqui. E achou seu nicho, né? Achou seu público naturalmente. E aí as pessoas me perguntavam e eu só sabia que eu não queria continuar... Olha que louco, eu falava que eu não queria continuar escrevendo sobre o câncer para não ficar o samba de uma nota só. E porque em alguma medida eu queria me afastar daquela experiência também, recomeçar a minha vida, né? Como recomecei. Mas, ao mesmo tempo, hoje, depois de ter escrito o segundo livro, que não tem realmente nada a ver com o primeiro, é um livro de viagens, como você falou, ele continua onde o primeiro terminou. Mas eu só fui sacar isso muito recentemente. Então... Que, tipo, é um pontinho que seguiu... Se você juntar, eles fazem sentido. Se o leitor souber da minha vida, faz sentido. Vai saber, senão ele vai entender. Não vai não necessariamente fazer essa conexão. Mas Perfeito. se o primeiro é um livro escrito, né, no calor de uma experiência que te leva para um isolamento, para um certo grau de confinamento, de um tratamento que exige esse tempo e esse espaço, né, de dentro, o segundo é o pé na estrada. Sim, perfeito. Então, ele tem essa relação, mas é isso, né? Sim. Então, eu tinha muito receio, primeiro, respondendo agora a tua pergunta, eu tinha muito receio de escrever na pressão, por ansiedade, por achar que eu precisava escrever um segundo livro. E eu tenho uma convicção, não sei se outros escritores passam por isso, que eu acho que o livro ele começa dentro da gente, assim. Eu não consigo parar para pensar sobre o que vai ser o meu segundo ou meu terceiro. Existe um momento que no jornalismo você já escreve sob demanda o tempo inteiro. Sim. Para mim a literatura não é sob demanda. Não pode ser não isso, pode né? Ser, para mim não. Então, ela tem que ser quando mais a ideia livre, vem, né? Mais solta, né? Aí o livro eu sento e trabalho nele. Mas E já tem alguma ideia aí? Tenho duas, não sei aí. Tá sendo desenvolvida, tá só na ideia ainda. Estou muito apaixonada com o Dylan. Estou na estrada com o Dylan, todo mundo. Estou muito, muito encantada com tudo que esse livro... Tá nem conseguindo ainda ir não tenho olhos para ele, não tenho olhos. Falando nessa coisa do esperar, de não ter pressa, deixa a ideia ali, né? Uma hora a gente vai lá e resgata, né? Muito legal. Dani, e você tem um podcast que se chama... As Perennials? Tive. Você teve. Que você falava de envelhecimento feminino. Entre outros temas ligados à maturidade. Quando não era tão chato falar disso. Porque hoje todo mundo fala disso. A gente foi mais precursora. Entendi. Ficou meio comercialzão. Sim. Eu acho um pouco chato. O tema, você está falando, né? O tema é legal, mas ele é tão mencionado de uma forma hoje tão comercial que a mim, assim, a gente começou meio quebrando a banca. Falo isso pode ser um pouco antipático, mas é verdade, não existia muito. Muito, assim, a gente muito fez legal. isso antes da pandemia. E você pretende escrever alguma coisa nesse aspecto? Desenvolver alguma coisa nesse aspecto, falando desse tema? Sim. Se eu conseguir achar um viés minimamente original, autêntico, eu acho que sim, porque já foi dito muita coisa. E que bom. Muita coisa. Que bom que as mulheres estão falando sobre isso. Não me entenda mal. É que ao falar disso, e a gente viver um mundo tão interconectado, às vezes isso vira mais um produto, né, também. E isso nunca foi... Eu acho um tema da maior relevância. Sim. Acho que a gente precisa falar, sim, da menopausa, da maturidade. Eu sou essa mulher grisalha há 10 anos, desde que saí do tratamento, resolvi ficar. Está maravilhosa. Obrigada. Então, assim, eu acho que são conquistas importantes que a gente está levantando aí. Legal. Mas ainda não... Acho que talvez por ter feito 1 ano e meio podcast, eu falei muito sobre isso, mas não sob forma de literatura, de fato. Perfeito. E quando a Dani jornalista e a Dani escritora, prosa, mais se juntam e mais se separam? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que se separam nessa perspectiva de que, para mim, a literatura é muito sagrada. A minha escrita ela é muito interna. Ela tem que surgir de alguma coisa que, de fato, vibra dentro de mim. E o jornalismo sempre foi um exercício de uma profissão diária.
Então, como eu disse, eu sempre... Você tem que produzir. Sob tem... demanda. Nem sempre eu escrevia sobre alguma coisa que de fato... Tem um espaço amanhã que precisa ser preenchido. Exato. No jornal. Você vai ter que escrever número isso de hoje. palavras, livro não é assim. Escrever é se libertar de todas essas amarras. Mesmo, né? Mesmo quando você tem um prazo com a editora, que isso também te coloca ali num lugar de... Eu não vivi essa experiência, mas eu acho que para ter um prazo, você tem que... E o prazo de uma editora não é o prazo de uma matéria jornalística para o dia seguinte. Você tem que entregar hoje até as 17, né? Normalmente é um prazo maior que você consegue se organizar melhor, eu imagino. A menos que a editora me desse um mote, alguma coisa para começar a trabalhar a partir de, né, que é alguma coisa que o jornalista faz, né? E os meus livros têm uma pegada documental muito forte, né? Eu acho que eu sou meio punk na literatura. Sou muito certinha no jornalismo, escrevo, tenho método, tenho rigor, disciplina, e na literatura eu chuto a porta. Mas acho que é isso. Mas é onde você tem certeza que você pode soltar, né? Exatamente. Então, acho que essa é a grande diferença. Eu tenho uma liberdade com a literatura que eu custei muito a conseguir com o jornalismo. E acho que só consegui no momento em que eu me emancipei. Saí das redações, comecei a ter o meu canal no YouTube, minha newsletter, que é um grande exercício literário, newsletter, né, de escrita toda semana de um texto que é mais literário do que qualquer outra coisa. E o que aproxima, eu acho que eu sempre busquei no jornalismo um olhar humanista. Legal. E isso em tudo que, mesmo antes de ir para a cultura, sempre acabei indo para a cultura por esse desejo. Legal. Porque eu acho que a arte, você pode ter várias definições brilhantes sobre a arte, mas para mim uma muito simples e que me conduz muito assim, e o meu olhar é que ela é algo que nos humaniza. E a minha literatura, eu acho que quando eu escrevo desse lugar, né, de alguém que olha o mundo como um ser humano em busca de respostas e de outras perguntas. Então, eu acho que nesse sentido são duas... o jornalismo e a literatura, eles se aproximam na minha escrita. Assim. Não, você falou, né, como jornalista, as aspas sempre são dos outros, né? Acho que na literatura as aspas são suas também, né? Então, acho que tem esse ponto ali. Acho que tem mais de você, né? Tem muito mais de você nesse lugar, né? E não é fácil sair de uma escrita que é dedicada ao outro e assumir uma primeira pessoa. Né? Assim, foi acho que eu não... Eu acho que ainda mais nos dois casos, porque são livros de histórias muito, muito suas, né? Sim. Então, não é uma ficção que você vai para esse lugar de uma terceira pessoa e tudo. Então, acho que ainda mais aqui você sente muito mais essa questão desse paralelo, né? Sim, entre as duas. E acho que o primeiro livro só nasceu porque foi rasgado. Sabe, aquela coisa assim, saiu rasgado. Senão eu teria tido muito escrúpulo para fazer essa travessia que eu fiz. Acho que ele se rompeu, assim, sabe? Foi um livro que saiu rasgado mesmo, da experiência. Não, o Guimarães Rosa falava que, tipo, tem livro que é jorro. Que bonito. É jorro. Esse foi um jorro. É isso, é jorro. E aí ele superou tudo. Ele venceu ele leva o que tiver pela frente, lindo, né? Lindo. Guimarães, né? Guimarães, né? Sabia tudo. Sabia tudo. Dani jornalista, que livro você indicaria? Que livro a Dani jornalista indicaria para alguém? Joan Didion, Álbum Branco, texto jornalístico, como eu disse, maravilhoso. Qualquer um dela, dos ensaios reunidos, né, que ela escreveu durante anos na imprensa americana. Gay Talese, leiam, se não leram Frank Sinatra Está Resfriado, que é um exercício, um primor, né, de um exercício jornalístico assim, com valor literário. Né? Legal. Tem um das antigas que faz muito sentido nesse contexto que a gente vive hoje, que é Cláudio Abramo, A Regra do Jogo. Assim, um livro, se não estou errando o título aqui, porque esse livro eu li na faculdade, ele continua muito atual, fala sobre ética. Acho que o jornalismo está precisando urgentemente estudar ética.
E olha... Principalmente no Brasil. E olha que você tem esse lugar de fala, porque você esteve muitos anos dentro desse lugar. E acho que é preciso ser dito, assim. É preciso ser dito porque eu hoje me reservo o direito de 30 anos de experiência no jornalismo e de estar muito nesse lugar de observação. Porque quando você está na redação, né, a gente sabe disso, né, você não tem tempo para analisar. É uma profissão histericamente... produção. Produtiva, histericamente produtiva. Você faz e você refaz e você desfaz num dia. A matéria cai, você faz outra. Enfim, exige de você uma energia, uma atenção e uma capacidade de reciclagem, né, da informação que não dá muito para fazer pensando em algumas questões. Então, hoje... E por isso é tão importante a figura de um bom editor, que é alguém que está ali guiando, né, a parada toda. Então, eu hoje... acho que a gente precisa urgentemente pensar no exercício do jornalismo como uma atividade relevantíssima e ética. Eu acho que as pessoas questionam muito o valor do jornalismo. Eu acho que ele é inquestionável. Acho que ele é cada vez mais necessário, sobretudo hoje, em que tudo parece ser jornalismo e não é. Sim. Você morou bastante tempo fora do Brasil, né? Aí você falou, especialmente no Brasil... o jornalista precisa olhar, precisa pensar mais sobre o ponto de vista da ética, né? Esse é um ponto do Brasil? Isso lá fora, você sente isso lá fora também? Eu sinto, eu conheço mais o jornalismo europeu. Eu morei na Alemanha, jornalismo inglês e alemão, eu acho que são os que eu acompanho mais, porque eu não falo inglês, eu não falo francês, né? É o país, eu acompanhei durante um tempo a produção também, mas quando eu morei na Alemanha, especificamente, que tem uma produção de jornalismo muito boa, sobretudo jornalismo cultural. Perfeito. Os cadernos de cultura estão muito vivos ainda lá. Apesar de crise, eles não sofreram o abatimento que tem sofrido no Brasil. Eu acho que a gente tem uma questão atual, que ela é mais específica, embora ela também converse com... Eu começo a falar como jornalista, eu fico séria, né? Você viu que muda a personagem você totalmente. Você vê aqui, né? A pessoa fica... Mas é sobre literatura. Não, mas porque a gente, só para não te deixar sem resposta, porque a gente está muito mergulhado, né, numa cultura de ódio, numa polarização. Isso afeta o jornalismo diretamente. Sem dúvida. Então, as pessoas estão escolhendo um viés para chamar de seu, e isso afeta o jornalismo, e às vezes falta um... Concordo, 100%. E nesse tempo que você ficou fora, o que mais você sentiu saudade do Brasil? Da leveza, da nossa ginga, que é muito mais do que um rebolado. Exato. É uma ginga para viver, cara. Exato. É uma ginga para viver e é tão bonito. Quisera eu que as pessoas entendessem que essa é a nossa cultura e que esse é o nosso valor, assim, a esperança. Com ônus e bônus. Ônus e bônus, mas a força para recomeçar sempre que preciso. Porque a gente está sempre recomeçando nesse país, né? Uma miscigenação linda, uma cultura de fato da mistura, que revela uma cultura preciosa, uma música, uma literatura, um cinema. Essa leveza que eu acho que é a nossa marca, assim, uma alegria muito genuína. Sim. Muito, muito nossa, assim. E isso faz uma falta enorme quando você mora em outro país. Não, você sabe que eu estava num restaurante esse final de semana e eu fiquei observando isso, assim, as pessoas se encontram no Brasil, as pessoas se abraçam, mas não é que elas se abraçam e ficam abraçadas quando elas se encontram por, sei lá, 1 minuto. Né? Cara, você fica olhando essa cena, você fala, que país tem isso? Não tem. Das pessoas se abraçarem e ficarem abraçadas, amigos, ficarem abraçados durante 1 minuto. Quantas coisas são ditas no abraço? Né? Quantas coisas são ditas no abraço? Pandemia, né? que eu diga, né? A gente adoeceu. A gente adoeceu por não poder tocar as pessoas, por não poder abraçar as pessoas. Acho que nós, particularmente, sofremos muito aqui no Brasil
porque isso nos fazia falta, né? Assim, falar com meus amigos gringos que a gente estava sentindo falta de abraçar as pessoas, não sei se eles estavam me entendendo, de fato. Não, tipo, Tanta coisa mais importante que você sentir falta numa pandemia. Mas é isso. Eu acho que não entende, tipo, quanto a gente não, fala não. nos abraços, aí né? dá um banzo, dá uma vontade de voltar, e a gente quase sempre acaba... Eu acabei voltando. Sim. E aí, puxando para a indústria literária, assim, e falando mais especificamente da Alemanha, assim, o que você acha que eles fazem lá, que a gente poderia trazer? É um mercado maravilhoso, né? O que você acha, assim... como indústria, assim, o que eles estão fazendo que você acha que a gente poderia fazer ou fazer melhor ou trazer, sei lá, X? Eles têm a Feira de Frankfurt, né, que é, salvo engano, a maior do mundo ainda, né? Assim, e é impressionante, eu já fui. Então, assim, a organização, o que a gente podia trazer da Alemanha? Aproveita e traz organização para tudo, não só para a indústria editorial, não. Para a vida. Vamos botar um, né? Eles têm uma indústria muito organizada, né? Um mercado literário muito organizado. Eu acho que eles têm uma tradição da crítica literária que a gente precisa resgatar, na minha opinião. Acho que a gente precisa olhar um pouco para isso, né? Para esse... Não é uma coisa arrogante. Eu acho que todo mundo que escreve quer esse olhar sobre a própria obra em algum momento. Fiquei tão feliz quando alguém lê o meu livro e comenta e me dá esse retorno. Eu acho que isso sustenta muito uma credibilidade também, eu acho que os cadernos... Eu acho que o mercado literário precisa, resumindo, o que eu estou tentando dizer é que o mercado editorial precisa entender o valor do jornalismo literário. Disso aqui. Perfeito. Do Rascunho, do jornal Rascunho, Bravo Guerreiro. Sim. Do Caderno Pensar, lá em Minas, do estado de Minas. Existem, né, redutos como esse seu aqui, onde a literatura ganha um sabor e uma relevância que eu acho que o mercado editorial precisa conversar e entender isso, né? De fato. Isso não pode se perder. Sim, né? total. Porque isso é uma coisa que conversa com o leitor. Né? Então, acho que esse é o trânsito do livro até o leitor. Não é só o TikTok. Né? É também o TikTok. Não quero ser preconceituosa. É uma nova linguagem, a gente está aprendendo, né? Está acontecendo aí, é relevante para o mercado, mas não é só isso. Exato. E acho que o nível de profissionalismo... Vou te dar um exemplo rápido. Claro. Quando eu morei na Alemanha, eu quase fui uma agente literária de alguns amigos escritores, só que logo depois eu voltei para o Brasil. Eu estava começando esse movimento. Todos os livros, sem exceção, que eu enviei desses autores para todas as editoras, eu obtive uma carta de retorno. Esse livro não interessa por causa disso. Obrigado pelo... Sabe? São coisas... São gestos de respeito, né? Com o trabalho, né? E aí você tem, eu acho que uma estrutura editorial muito robusta, que permite uma série de coisas que a gente talvez aqui... Não sei se a gente não tem, porque a gente tem hoje também... Puxa vida, quantos livros são publicados no Brasil? Poxa, não sei, mas muitos. Muitos, né? Assim, a gente tem um mercado muito relevante. Sim. Então, acho que é uma questão de organização também, um pouco desse mercado, de profissionalizar em alguns aspectos, porque tem muita coisa sendo publicada de um jeito independente. Independente não é ruim, mas tem que ser bom para o autor também. Sim. Né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Total. Então, assim, para o leitor, cuidado com que esse livro é publicado, para o autor que tem que ser respeitado na sua obra, e etc, etc, etc. Né? Perfeito. E você tem um autor alemão favorito? Teve alguém que você descobriu nesse tempo que você estava lá? Eu sou uma leitora do Hermann Hesse, de adolescência, que, né, quem não leu O Lobo da Steppe, da minha geração, tava doidão, estava em outro lugar. Então, eu já tinha essa referência. Nossa, O Lobo da Steppe é maravilhoso. Maravilhoso. Siddhartha, Demian, né? Muita coisa boa. E o Hermann Hesse fala muito, né, da alma alemã, que é uma alma muito mais selvagem do que a gente quer crer, né? Que é das origens, né? Você morando, tendo morado lá, você percebe isso muito mais. Muito mais. E tem um cara que eu aprendi eu sou devota de São Rilke, Rainer Maria Rilke,
que eu acho também um grande profeta da literatura. Sim, um cara sem que dúvida. vai fundo na alma humana e revela, né? Sim. Então, eu acho que são, assim, 2 autores alemães que eu leio com frequência, mas uma vez lá eles têm um mercado literário fantástico. Gigante. Novos autores o tempo inteiro e grandes autores que são lidos pelos alemães, como a gente tem aqui, como né? A gente que tem não os vão, nossos, que não vão para fora. Não vão para fora, mas que são lidos muito internamente, Exato. né? Todo mercado tem seus autores que são só seus e os que têm potencial de serem lidos no mundo inteiro, como a gente tem o Paulo Coelho, né? Exato. Nada se compara ao Paulo Coelho. Ainda nada se compara a ele. Tá em todos os Aliás, lugares. nada se compara ao Paulo Coelho no mundo inteiro, Qualquer quase. livraria que você entra tem, você vai ver livro do Paulo Coelho. Qualquer livraria no mundo. Toda. Né? E eu falo isso no Dylan, né? Quando eu viajo, eu tenho esse fetiche de visitar livrarias mesmo que eu não entenda nada. Eu também. E é isso. Assim, Clarice Lispector, Paulo Coelho. E eu sempre tenho curiosidade de ver que autores brasileiros estão. Eu pergunto. Então eu vou, eu vou vendo as gôndolas e tudo, aí, tipo, literatura, não sei o quê, literatura latino-americana, literatura. Aí vou procurando até chegar. Aí normalmente não tem tantos normalmente, mas é isso assim. Paulo Coelho, Clarice, às vezes um Jorge Amado, às Clarice, vezes um Rubem Fonseca, né? Mas também não muito mais que isso. Não. Agora eu tenho visto Itamar. O livro do Itamar, algumas livrarias eu tenho Portugal visto. A gente vê muito, né? Não, Portugal vê muito. Eu tô falando até fora. França, Inglaterra e tudo, né? Até nos Estados Unidos mesmo. Que é um mercado que tem pouca coisa de fora, né? Sim. Eles são muito fechados, né? Acho como nação, mas também quando se fala da indústria literária, e tem um mercado enorme, né? Um mercado enorme. Mas tem pouquíssimos autores fora dos Estados Unidos que são traduzidos para os lançados e traduzidos nos Estados Unidos. Porque é como você me perguntou, né, dos autores alemães. Tem um tipo de autor que realmente ele está totalmente enraizado naquela cultura a qual ele pertence. Ele vai ser mais entendido ou mais lido mesmo dentro desse raio, né? E tem outros que são universais, né? Mesmo na sua regionalidade, como o próprio Jorge Amado, né? Sim. Guimarães, né? Guimarães exato. É um escritor brasileiro também. Entre os leitores mais intelectuais, eu acho que não tem que não conheça Guimarães. Sim. No mundo inteiro. Apesar que traduzir Guimarães não é uma tarefa fácil. Tem uma bronca fácil. agora recente, né? Estão refazendo o Grande Sertão. Então, Boa eu lamento quem tem que ler Guimarães em outra língua. Eu lamento. Eu também, eu não sei. Porque muita coisa vai ser, certamente muita coisa vai ser perdida. Mas enfim, é isso. Dani, como você está fazendo com a leitura? Como você tem um hábito de ler? Tenho. Você lê muito? Como é que é? Tenho fases em que eu leio mais, mas eu sempre estou lendo, né? Você se cobra de ler? Não. No sentido, preciso ler mais, estou lendo pouco, preciso ler tanta coisa. Não, porque eu gosto muito de ler e me faz muito bem. A leitura é o que mais me apazigua. É um momento que não tem celular, que não tem nada. É aquele momento, música e literatura, eu preciso muito para manter, assim, o coração tranquilo, a mente quieta e a espinha ereta, sabe? Então, adoro. Mas tem épocas que eu leio muito mais rapidamente. Né? E tem a ver também com o tipo de livro que você está lendo. Sim. Mas eu leio menos em viagem. Eu tenho o hábito de leitura à noite e de manhã. De manhã mais de jornais, textos, newsletter, e à noite literatura, livros mesmo. E eu gosto de deixar uma pilha assim do lado da minha cama. Você lê muita coisa ao mesmo tempo? Não. É um por vez, igual a mim também. É um por vez, quase também não sempre. consigo, me perco quando nas histórias. Quando estou lendo como jornalista para entrevista, às vezes eu faço uma leitura paralela, mas como leitora, não. Para literatura, não, né? Não. Se você tivesse que premiar um livro aí do que você leu nos últimos 12 meses... Nossa, você faz umas perguntas capciosas. Eu acabei de ler uma coisa linda do Milton Ratum. Dança de Enganos. Acho que eu não preciso premiar, porque ele vai ser premiado. Ele já é mas premiado. É uma coisa... Eu sempre me fascina, assim, o alto nível da literatura dele. Nossa, né? é absurdo. Escrita, assim. Não, é uma a construção da ficção dele é uma coisa muito... É uma coisa, muito fora da curva, né?
Eu acabei de ler agora, então por isso que me veio assim mais... Eu acabei, não acabei assim, mas tipo, li recentemente. Porque ele teve em 3 BH, meses, acho que eu comprei, ele autografou. Retrato de um Certo Oriente. Que livro é aquele, gente? É uma das melhores coisas que eu já li em literatura. Bem escrito. É muito bem escrito. escrito. É muito bem escrito, assim. Às vezes volto numas páginas, assim, eu tô lendo, não sei se acontece isso com você, mas tem uns autores como ele que às vezes eu volto e falo, como é que ele deu essa reviravolta? Como é que ele fez isso aqui? Como que ele conseguiu botar esse diálogo aqui desse jeito? Não, e esse especialmente, que as primeiras 30, 40 páginas você não sabe quem está narrando o livro. Então, assim, só por isso já tem uma coisa ali. E mesmo sem saber quem está narrando, você não consegue abandonar o texto. Texto visceral, assim. Então, assim, é muito doido. É muito incrível. Muito incrível, muito incrível. Você abandona o livro fácil? Não. Sem muita... Não, mas eu tenho um limite. Eu já fui dessas leitoras que acham que tem uma obrigação de ler até o final. Não, eu tenho uma certa persistência, mas em algum momento, se não me captura, eu abandono, sem culpa. Perfeito. Se não for trabalho. Quando a leitura é trabalho, tem que ler até o final, fazer o para casa direitinho. Exato. Né, Custódio? Não tem muito o que fazer. Exato. Quando é trabalho, né? Então, seguimos. Dani, inteligência artificial. Eu acho que é uma coisa que tem um impacto gigante aí no jornalismo, né? Sem dúvida. E que, obviamente, vai ter também na literatura. Como você está vendo isso? Principalmente sobre a ótica da literatura. Assim, o que ameaça? O que você acha que tem de oportunidade? Nossa, a gente ainda está tão na superfície disso tudo e é tudo tão rápido, né? Tão vertiginoso, porque a gente não falava disso há um ano atrás. E aí veio com essa força. Mas aí né? Hoje tem livros publicados por AI. Tem livros sendo recusados em prêmios literários porque o júri sacou que era um livro escrito por inteligência artificial. Então, tem capa sendo produzida. Então, assim, tem uma invasão aí. Acho que não tem como a gente negar isso, né? Assim, sim. É de um tempo muito curto. Mas, sim, é de uma intensidade muito grande, né? Total, concordo totalmente com você. E acho assim, quando eu digo isso, é porque parece que a cada semana a gente tem uma informação nova, um susto novo. E tem um lado, como tudo da tecnologia, traz respostas e traz novas perguntas. Então, traz respostas para necessidades que temos e que elas vêm suprir. Então, por exemplo, a inteligência artificial como ferramenta de pesquisa, ela é eficiente até certo ponto. Exato. Porque eu discuto, quando eu estou fazendo pesquisa, que eu quero buscar datas, que eu quero buscar dados, às vezes eu me pego ainda sendo enganada. Quando se trata de um assunto que eu domino, por exemplo, vou pesquisar sobre os Beatles, ou sobre a Patti Smith, ou sobre Bob Dylan. Opa, isso aqui não está fazendo muito sentido. Então, assim, não é 100%, né? Isso é um bom ponto, é bom você trazer isso. Eu acho que sim, assim, tem que tomar cuidado. Muita gente a minha filha universitária, eu digo para ela, olha, quem sou eu para dizer para uma garota de 19 anos que nasceu, né, nesse tempo, não use para pesquisa inteligência artificial, mas eu digo, não confie. E eu digo mais, se ela fizer o trabalho por você, você pode até conseguir enganar um professor universitário, mas você não vai ter absorvido nada. Então, você é alguém que deixou de pensar e deixou de assimilar algum tipo de conhecimento. Então, assim, a gente não pode perder a nossa capacidade de pesquisa sozinhos. Né? Porque eu sou de uma geração que muito do que eu aprendi a ser como jornalista vem do fato de não ter tido essas ferramentas também, de ter tido que usar outras, né, próprias. Né? Sim. Então, eu vejo com um certo ceticismo em alguns aspectos. Mas eu acho que, como toda ferramenta tecnológica, ela tem seu valor. Agora, tem questões éticas que precisam ser reguladas. Sim. Falando especificamente da literatura, eu não consigo entender alguém que se dedica, que quer se auto-intitular escritor sem escrever.
Me parece uma coisa meio maluca, assim. Tipo, cara, você não precisa escrever, tá, Michele? Você também não precisa escrever um livro, você que está nos assistindo não precisa. Mas se você vai escrever, escreva, porque é o único sentido, né? Eu penso da mesma forma com... Escritor. É a mesma coisa meus amigos que são músicos, que falam, olha, eu vi uma ferramenta aqui. Eu falo, cara, mas e aí você perdeu a delícia do exercício de tocar para usar um aplicativo? Eu realmente acho que na criação artística, isso me faz pensar, por que você está fazendo isso, cara? Você não vai fazer outra coisa. Monta uma pastelaria, faz um... Deixa o AI trabalhar e vai fazer outra coisa. Eu não entendo. E para mim é muito da alegria de publicar um livro é escrever. Sim, sim. Sem dúvida. Mas é que eu acho que também tem um lugar aí da indústria. Ah, sim. Então, sim. assim... Acho que eu falei do lugar do autor, Você falou do lugar do autor, mas tem o lugar da indústria. Então, eu como dono de uma editora... claro. Dono não sei de quê... pensei numa historinha ali. Como desenvolver isso, tal, em 40 páginas. Escreva um best-seller. Escreve um best-seller com base nisso. Talvez em 1 hora eu tenha alguma coisa pronta para rascunhar e publicar eventualmente. Por isso que então, eu acho que é isso também, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa análise nos prêmios, né? Isso tem que ser feito. Exato. A gente precisa dessa ética do mercado. Sim. Quando você me perguntou anteriormente sobre o mercado alemão, não que seja perfeito, mas existe uma regulamentação para as editoras, Sim. existe um padrão do que é considerado um trabalho profissional ou não. Eu acho que às vezes aqui a gente ainda precisa dizer para um autor, olha, esse trabalho dessa editora não é profissional. Porque ele está confiando, às vezes é o primeiro livro dele, ele está achando que aquilo ali é... Porque é uma editora, e às vezes não é, né? Então, assim, eu acho que é preciso ver com... Acho que a gente precisa de ferramentas para regulamentar isso mesmo, eticamente o mercado, né? Sem dúvida. Não pode acontecer que você escreva um livro por inteligência artificial para transformá-lo num best-seller e não tenha, inclusive, que pagar direitos autorais para nenhum autor, né? Exato. Que é o que vai rolar na música, ou já está quase rolando, né? Sem dúvida. O Substack tirou uma banda, né? O Substack, o Spotify criou uma banda artificial, disponibilizou isso, usou seus algoritmos para fazer essa banda ser ouvida por todos nós, que eles têm esse poder, né? Os algoritmos. Sim. E a literatura também não está livre disso, né? Não está. Eles estão por toda parte. Exato. E então, assim... Só que não avisou as pessoas que aquilo era uma banda 100% criada por inteligência artificial. E foi uma enxurrada, jornalismo musical em cima, no mundo inteiro. Eles tiraram a banda e agora voltaram. E foi um sucesso incrível em 1 semana. Milhões de execuções no mundo inteiro. Então tá aí, como você falou, tá aí. Tá já está acontecendo. Não tem muito. A distopia já está aí. Exato. É mais como a gente vai cuidar disso, né? Momento 3Es. Um livro para enaltecer, emprestar e esquecer. Enaltecer, emprestar e esquecer. Emprestar significa um livro que eu não quero ter mais. Não, um livro que você gosta muito e que em mas geral aí ninguém as vai me pessoas devolver, porque eu não empresto livros. Não, certamente ninguém vai te devolver. Mas é um livro que você fala, cara, esse livro aqui eu posso sabe aquele, eu empresto de olhos fechados? Tipo isso. Só Garotos, livro Só da Garotos. Pat Smith. Eu acho um livro gostoso de ler, Perfeito. né? Eu acho que é um livro que, mesmo quem não curte muito música, aquela Nova York da contracultura, vai ser capturado por aquela história linda, né? E ela tem uma escrita pop, né? Apesar de ser muito boa, ela tem uma escrita pop. Para enaltecer puxa vida, eu acho... A gente não quer ser óbvio, né? A gente não quer repetir. Mas tudo bem. Tem que ser um livro ou pode ser um autor? Um livro. Um livro? Eu acho que quem é brasileiro tem que enaltecer Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas é uma coisa assim absurda. Sim. Eu não sei se... Acho que todo país tem aquele autor que nos organiza como povo, assim, que reflete de um jeito profundo, né, quem somos, assim, e de um jeito literariamente quase inalcançável. Acho que o que o Guimarães Rosa fez, ninguém vai fazer mais. Então, por isso eu enalteço o Grande Sertão Veredas. Perfeito.
E para esquecer, um livro que não conectou, que você não se conectou. Eu vou falar e peço perdão, desculpas ao seu público por antecipação. Não quero que ninguém me cancele, mas só para falar da liberdade do autor, do leitor, de ler o que ele gosta. Claro. E não é que seja um livro ruim, é um livro que não me conectou. Me conectou. E tentei 3 vezes. 100 Anos de Solidão. Ou... Vou apanhar. Não. Não deixe de comprar meu livro por causa disso, se você é fã do livro, por favor. Mas não é ruim, eu não tô Dani, quem sou. E eu adoro o Amor nos Tempos de Cólera. Mas você sabe que eu tive dificuldade de entrar nos 100 anos, né? Eu tentei umas 3 vezes. Eu lia 14 páginas, não entendia. Eu lia 20 páginas e aí falava, não sei. Até que eu peguei uma edição que tinha toda a árvore das famílias e tudo e tal. Aí eu fui acompanhando a lógica da história inteira, com a lógica da árvore e tudo. E aí, também quando deslancha, vai. Então, um livro para emprestar. Um livro para emprestar. Essa edição de 100 Anos de Solidão. Essa edição de 100 Anos de Solidão. Quem sabe você me empresta esse livro. Mas é isso. Eu quis ser corajosa e honesta. Não, mas eu podia falar um livro... Você foi. Eu amo esse livro, mas eu sei. Mas ele Todo mundo ama. Mas ele tem uma barreira ali no início que não é todo mundo que rompe. E vários amigos já me falaram isso. Aquela coisa das famílias, eu acho enlouquecedora. Não, e tem os mesmos nomes. Então ele fica confuso. Você não consegue entender de quem que ele está falando no início. Quando você pega a árvore da família, você consegue entender tudo. Porque eles têm os mesmos nomes. Então é o 1, 2, o 3. Então, assim, não é simples mesmo. Eu quis falar de um autor, eu também não queria falar de um autor vivo que pudesse estar me ouvindo. Eu quis também falar de alguém que já está vendo. Então, é um clássico, todo mundo, ninguém vai deixar de ler por minha causa. Entendeu? Ele não vai ficar magoado, ele já está indo. Porque eu tenho outros muito mais polêmicos. Coisa, mas não adianta, não vou falar. Porque o povo está aí entendendo. Agora vai falar, né? Te falo em off, não, mas está tudo certo. E assim, e é sobre não ter se conectado, porque, inclusive, esse livro eu adoro. Então, assim, é um dos meus livros preferidos da vida, inclusive. E a gente estava falando... A gente estava falando disso, né? Eu assisti ao programa com um autor Walter. Maravilhoso, que é o Walter Ugumãe, e ele detesta um livro que eu amo, que é o Ano do Pensamento Mágico. E eu ouvindo ele te justificar por que ele não gostava, muito do que ele te disse é justamente por que eu gosto. Exato. Do livro. Olha que interessante. Não é que eu pensei assim, mas puxa, Walter, então... bola fora. Não, quando ele foi falando, elaborando por que ele não gostava do Ano do Pensamento Mágico, eu dizia, mas é justamente por isso que eu gosto da maneira como ela cirurgicamente fala do luto. Tá vendo? É isso. Então. Perfeito. A gente está indo aqui para o nosso finalmente. Queria falar um pouquinho mais do dia em que encontrei Bob Dylan numa livraria. Primeiro esse título. É um título longo. O título é maravilhoso, tá? Ele desperta, mas ele é um título longo. Você pensou em algum momento ter um título mais curto, mais, entre aspas, comercial? Não, porque não sei se vem da jornalista. O título é uma coisa que vem de uma maneira tão forte, intuitiva para mim, que eu não negocio muito títulos. Nem com você mesmo. Nem comigo, principalmente comigo mesma. Quando eu apresentei esse livro para a editora, para Miguelinho, o Alexandre Machado, meu editor, ele falou assim, Zupo, cabe mais nada nessa capa, porque eu vim com os delírios de capa, sabe? Aquela coisa do autor maluco. Não que a gente podia... Ele olhou para mim assim, cirurgicamente ele falou, Zupo, se você quiser isso tudo, faz um título mais curto, porque não cabe nada. Ele conseguiu. Você escolheu o título, ou design, ou desenho, ou a fotografia, amiga, né? Porque assim... Tudo não tem, né? E ele conseguiu fazer uma capa linda. Olha essa lapada, Maravilhosa. Ficou lindo. E é um livro com fotos, né? Tem um projeto gráfico lindo. Mas a resposta é não consigo negociar muito, e ele é imenso. Mas ele para mim, ele fala tanto do livro como eu não poderia falar de outra forma. Eu acho que ele é um desses livros desses títulos que são muito a chave do livro, né? Sim, perfeito. Você traz aqui histórias de viagens dentro do Brasil, muitas fora do Brasil. Tem Lisboa, tem Berlim, tem Munique, tem Estocolmo, como a própria, né? O título sugere e tudo. Teve alguma que você deixou fora? Teve alguma que você gostaria de incluir? Muitas. Porque foi um processo muito caótico, sabe? Dessa curadoria de lugares. Porque cada capítulo é o nome de uma cidade, é dedicado a uma cidade.
E aí tem um trecho de um poema ou de uma música que me remetem, por alguma razão, àquela cidade, né? E aí eu fui fazendo de um jeito... São 25 anos, mas eu descobri isso depois, na hora de fazer o release. Aí me perguntaram, quantos anos? Eu também não tinha parado para pensar nisso. Falei, olha, deixa eu pegar. Aí eu fiz um mapeamento que realmente são viagens realizadas nos últimos 25 anos. Não são todas as viagens que eu fiz nesses últimos 25 anos, muito menos todas as que fiz em vida, né? Poderiam ser outras. E tem lugares que eu não entendo também por que eu não coloquei. Aquela escritora que não sabe o que fez, né? Não sabe responder, porque não tem noção do que fez. O dia encontrei Bob Dylan numa livraria. Eu sabia onde eu ia chegar. Parte 2. Eu sabia onde eu ia chegar. Eu ia chegar em Estocolmo, né? Mas eu fui criando, porque são cidades que, por diferentes razões, habitaram vividamente a minha memória. E são relatos de cenas muito literárias, vividas em cada uma dessas diferentes cidades, que de alguma maneira me transformaram ou transformaram o meu olhar. Então, foi um processo muito aleatório, sabe? Agora é essa. Aí a outra cidade puxava. Quando o livro ficou pronto, eu pensei em cidades que poderiam ter estado e não estavam, mas que por alguma razão me parece muito justo que não estejam, porque o fio da memória não puxou. Então, não é... Foi a memória que escolheu, né? Foi a memória que escolheu. Então, assim, eu não sei se virá um volume 2, talvez não, mas é isso. São cidades que me encantaram, não necessariamente por sua beleza. Alguns relatos são, inclusive, né, de situações difíceis. Né, porque viajar é isso, é se aventurar, é se jogar... no labirinto das paixões, como diria. É isso. Adoro. É uma coisa, você não sabe. Eu desconfio dessas viagens que a gente sai sabendo tudo que a gente vai fazer, onde você vai jantar, onde você vai almoçar, o que você vai fazer no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Esse livro, um jornalista escreveu uma coisa que eu achei ótima. Ele falou que eu sou a antiturista. Ele é um livro escrito por uma antiturista, no sentido dessa viagem turística, de ver os cartões postais. É uma viagem que convida o leitor, eu acho que é um livro que convida o leitor a fazer a sua própria viagem, a se jogar na estrada, pensando muito que a estrada é a vida, né? É uma maneira de viajar e de viver também, né? E até pegando um gancho, nem sempre as livrarias estão nesses roteiros do grande volume do turismo. Livraria não está nesse roteiro. Tá o restaurante, tá a torre não sei o quê, tá a ponte não sei de quê, mas as livrarias em geral não estão. As pessoas quando entram... Né? Não um Ateneu, né? Mas assim, aquelas coisas... no máximo vai passar na frente e falar, tirar uma foto, né? Mas nunca não estaria, né? Então é esse lugar. É esse lugar. E aí, duas coisas, né? Assim, você sacou muito bem, porque um dos personagens... Todo mundo pergunta do Dylan, mas um dos personagens principais desse livro são as livrarias. Então, entendeu? O meu amor eterno pelas livrarias. Quais são suas livrarias preferidas no Brasil e no mundo? Olha, tem uma que já é favorita, em Estocolmo, que é onde eu encontrei o Bob Dylan. Tem que ler para descobrir como eu encontrei o Bob Dylan. Em BH, a gente é uma cidade com... Aqui tem a Martins Fontes, que eu amo. Vou sair daqui, vou na Bibla, vou conhecer a Bibla. A Bibla é maravilhosa, você vai amar. Já vi fotos. Da Alê, manda um beijo pra ela, você encontra com ela. Tô indo pra lá agora. Então, Alê. Antes de embarcar, eu tô indo pra lá. Maravilhosa. A louca das livrarias. Não, eu amo. Bom, a gente podia dar a mão e sair juntos, que eu amo livraria. E quero deixar uma dica, que eu sei que a sua turma ama livros, obviamente, né? Quero dar uma dica da minha cidade, Belo Horizonte, que é uma cidade extremamente literária, com um circuito lindo. Quando for a BH, passe num bairro, numa região chamada Savassi, que é uma região que tem várias livrarias de rua. Inclusive, tem uma rua da literatura. Então, você tem a Quixote, a Genipapo, a Scriptum, todas na mesma rua, e a livraria da rua, que é onde eu lancei meu livro, numa rua próxima a essas. Então, assim, é uma cidade extremamente aberta aos lançamentos, à produção literária. Não, maravilhoso. Não, e o que as livrarias estão se transformando, né? Estão se transformando nesse lugar de experiência. Esse lugar mais... Você vai ver a Bíblia, você vai ver, assim, tem um café super gostoso, tem um bolo que já é, tipo...
já é o ícone, não deixa de comer, que já é o ícone da Nós vamos ter que livraria. fazer o lançamento do Bob Dylan lá. Eu fiz na Martins Fontes, mas nós estamos fazendo aqui um comercial para ela. É sobre isso, é sobre arte, é sobre esse lugar de aconchego. Do encontro, é de ter uma poltrona gostosa para você sentar, para você folhear um livro e tudo, né? Então, acho que as livrarias estão chegando nesse lugar que é gostoso ir na livraria, assim, por todas essas razões, sabe? Não só pelo livro em si, mas assim por todo o contexto, sabe? Que eu acho que eu acho que as livrarias descobriram isso também, porque as pessoas é difícil levar as pessoas também para um lugar que é só pelo livro, só pra sem comprar diminuir, o livro. Só para comprar o livro. Ainda mais quando você tem tanta oferta de livros na internet, livros inclusive mais baratos. Então, por que eu vou ter que sair da minha casa, pegar um táxi, ou pagar um trem, um metrô, um ônibus, para chegar na livraria para comprar um livro mais caro, que eu só vou comprar o livro e volto? Não. Se lá tem um café gostoso, se lá tem não sei o quê, se lá vai ter um evento, se lá tem uma história, se lá tem uma experiência... Opa, isso começa a fazer sentido. Porque eu não estou indo mais lá só comprar o livro. Eu estou indo lá, né, viver uma outra experiência, né? Para todos esses encontros aí que você falou. E aí a coisa tátil, né? A coisa é que acho que convoca muito o leitor, que é você olhar para uma estante de livros. Essa coisa que você não faz pela internet, né? Você não consegue tirar um livro, abrir esse livro, olhar quem fez aquela quarta capa, sentir, né? Por isso que eu acho que é tão legal, embora os livreiros e os editores tenham muitas restrições a um livro aberto, né? Por várias que podem rolar, mas tem que ter um livro aberto, né, para o leitor encontrar e abrir e folhear. Exato, numa livraria, eu acho. Isso é uma coisa muito legal do Brasil, assim, de ter livros abertos, e quando não tem, os livreiros abrem. Tipo, na hora. Não seja... Fazer o microfone. Não seja por isso, tipo, na hora ali. Por exemplo, sei lá, no México, os livros são todos plastificados e o preço e o código de barra está no plástico. Então, se você tirar o plástico, você acho que isso mata a experiência totalmente. Mas assim, os livros todos fechados. Você não consegue abrir, não consegue folhear. Pouquíssimos livros. E você não tem como tirar o plástico. Se você tirar o plástico, você tira isso aqui. Você tira o código de barras e o preço. Vira um produto que não dá para ser vendido. Então, assim, olha que loucura. É literalmente a plastificação do mundo, né? E um distanciamento. Eu não sei você, mas o livro que eu compro quando eu estou na livraria é um livro que provavelmente eu não compraria de outra forma, porque eu descubro esse livro. Exato. Ou eu me lembro que eu queria ler esse livro. Porque enfim, tem toda uma rede de associações que você faz diante de uma estante de livros, ou, né, de uma ilha, que eu acho que tem muito fala muito dessa relação de afeto, né, com o livro, que uma compra online não substitui. Você pode comprar o que você já sabe. Eu quero comprar o livro da Daniela Bob Dylan na livraria de Estocolmo. Mas para descobrir... Não, você não vai descobrir ninguém. Não vai. E literatura é descoberta. Né? Indicação, descoberta, né? E ainda você corre o risco de errar, né? Na livraria você já folheia ali, você já dá uma sentida no texto e tudo. Então, enfim. Viajar sozinho ou acompanhada? Os dois. Não, diferente. Qual que você gosta mais? Dos dois. Os dois, perfeito. Mas tem companhias que não são para viagem. Perfeito. Não por acaso muitos relacionamentos acabam. Eu falo que a viagem é sempre o teste. É o teste. Do teste amizade da relação. também. Amizade também. A amizade também. Não é só o amor, não. A amizade. Olha, bom ponto. Porque já tive uma experiência muito peculiar. Sim, porque aí você vai se deparar com intransigências que você não conhecia. Você tem que comer no lugar que o amigo comia. Você tem que acordar na hora que... Enfim... tô com vontade de comer arroz. Não, aqui não tem arroz. Eu saí do Brasil para procurar arroz com feijão na Noruega. Não, desculpa, amigo, não tem. Não tem, então assim não. Esse cara não convida, gente. Continua indo tomar cerveja com ele, né? Leva pro rolê, mas não viaja, não dá certo, gente. É um bom ponto isso, porque sempre que a gente fala essa coisa de companhia, de viagem, a gente associa muito ao companheiro e tal. Não, tem muita amizade que você volta e fica 6 meses sem falar com o cara. Que acabaram em viagem. Porque é um exercício de convivência intensa. Exato.
que se você estiver em outro país ou em outra região, você está diante de um estranhamento, que tem gente que não lida bem com isso. Exato. Tem gente, como eu disse, que viaja para encontrar o que já sabe, para dizer assim, olha, essa livraria, o cara chega, ele nunca foi, mas ele leu tudo na internet. Essa livraria aqui, E tem uma diferença legal quando eu viajo sozinha, a trabalho ou não, eu conheço pessoas que eu talvez não conheceria se eu tivesse... Eu entro numa livraria, eu vou conversar com alguém. Você conversa. Se tiver uma pessoa sentada num restaurante, eu vou conversar com um garçom. Você tem um tempo mais ocioso sozinho, né? E tem uma coisa que pra gente é preciosa, que é a gente que gosta de ler e de escrever. Quando você viaja sozinho, esse tempo é todo seu. Exato. Né? Sentar num café com um pequeno caderno de anotações, observar as pessoas, né? Gosto muito de observar as pessoas, assim, o que elas estão fazendo. E ninguém assim. Vamos comer? Tem um museu. Tem. Eu tô com fome. Isso é uma coisa que eu aprendi viajando. Se você pensou em fazer 20 coisas, faça 10. Reduza pela... Não dá, gente. Exato. Não dá. Exato. Né? 10 países em 5 dias, não. Faz 2 países em 5 dias. Faz 2 países em 10 dias. Por favor. E tem uma frase no livro que está no meu book trailer, que eu gosto muito, que é: viajar mais que ser visto é ver. Sim, eu acho que essa coisa das redes sociais, do selfie, isso destrói um pouco a experiência do observador. Sim. Que eu acho que é muito o que nos move quando a gente está em deslocamento. Assim, tem uma coisa diferente. Então, você está em outro país, tem outro cheiro, tem outros sabores. Exato. As pessoas andam de um jeito diferente, elas conversam de um jeito diferente. Se você estiver ali fazendo foto, selfie o tempo inteiro, você não está ali, né? Perdeu, de alguma forma. Você perdeu. Você não vai ver essa cena, né? Então, acho que espero que o livro seja um efeito colateral, assim, legal dele. As pessoas se jogarem mais e se lembrarem de olhar, né? Sim. De descobrir sozinhas as coisas. Como sempre foi até o advento das redes sociais. É legal saber que metrô você pega. É legal saber que tem um restaurante ali na esquina. Sim, óbvio. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É que não pode ser só sobre isso. Acho que esse é o ponto, né? Bom, vamos pro nosso ping-pong pra gente fechar. Bora. Eu sou ruim pra ping-pong, eu sou lenta pra responder. Não, mas aqui é pá. Eu penso na hora, entendeu? Aqui é papá. Esse ou aquele. Você já citou aí. O Amor em Tempos de Cólera, ou do Gabo, ou O Caderno de um Ausente, do Carrascosa. Que malvado! Que malvado! Caderno de um Ausente, porque além de ser uma leitora fiel do Carrascosa, esse livro, ele mexe muito comigo. Sim, é maravilhoso. É um livro que mexeu demais comigo. Caderno de um Ausente ou Mrs. Dalloway? Já que eu escolhi no primeiro, eu mudo no segundo. Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway poxa vida. Mrs. Dalloway ou As Meninas da Lígia? As Meninas. Tô ficando perdida. As Meninas da Lígia ou Crime e Castigo? Não li. Perfeito, As Meninas. Aquela sincerona, não, né, gente? Perfeito. Não li. As Meninas ou A Redoma de Vidro? Da Sylvia Plath. A Redoma de Vidro. A Redoma de Vidro ou O Ano do Pensamento Mágico? O Ano do Pensamento Mágico. O Ano do Pensamento Mágico ou Poesia Completa da Adélia Prado? Ele é muito malvado. Foi você, Michele? Foi ele. Sou eu? Que malvado! Puxa, porque O Ano do Pensamento Mágico é um livro muito emblemático na minha vida, mas como é a poesia reunida da Dona Adélia, não tem jeito. Mineira. Mineira, acabou de fazer 90 anos, linda e plenamente. Anos. Essa mulher, eu fiz uma entrevista com ela. Altar, bustos para Adélia Prado. Por favor, essa mulher é qualquer coisa de fenomenal. Essa mulher é uma força da natureza. Eu a entrevistei. Vai ter que continuar mais 7 horas do programa. Você entrevistou a Adélia Prado, então? E não é fácil. Bom. Olhar aquela mulher não é fácil. É uma coisa, pessoalmente? Sim, tem esse... Ela é uma entidade assim, ela é uma assim, mulher, ela é uma força da natureza. E ela tem uma fala muito poética, uma fala muito literária. Então, você esquece de perguntar porque parece que você está ouvindo um livro. Exato, imagina. Então é difícil manter a concentração porque eu começo a eu fiquei muito emocionada.
E ela é muito presente. E é muito bom entrevistar pessoas que estão presentes. Que estão. Né? E você sabe disso. Então, ela além de estar, ela é. Nossa. Então... Tá no meu canal, vou te mandar o link. Ah, eu quero muito. E como ela define a poesia? E que honra. Que honra. Eu a escolhi quando eu fui convocada para assumir um novo programa. Eu falei, eu vou a Ouro Preto entrevistar a Adélia Prado. Perfeito. Foi a minha condição, assim. E foi... Maravilhoso. Em Ouro Preto. Vou te botar numa... Em Ouro Preto, enroscada. Que é uma cidade, né, mística e loucamente mineira. Poesia completa da Adélia Prado ou Só Garotos? Agora eu vou de Só Garotos. Só Garotos ou Amada, da Toni Morrison? Não li. Só Garotos ou As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg? Eu acho que ninguém ganha de Só Garotos, se eu ficar pensando aqui. Tipo, não vou pensar muito. Não, acho que não. Talvez alguma coisa da Hilda Hills, não sei. Perfeito. Mas para fechar, Só Garotos ou A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera? Eu vou escolher Insustentável Leveza do Ser porque é um livro que me levou muito para a literatura. Eu tinha 15 anos quando eu li esse livro e ali eu descobri que existia um outro mundo, sabe? Não, e o que ele tem de filosofia, o que ele bota a gente para pensar esse livro. Eu me lembro nitidamente o dia em que eu comecei a ler esse livro, férias. Isso a gente não tem com muitos livros, por isso que eu preciso escolher ele, assim. Sim. Eu tinha 15 anos de idade, eu estava passando férias em Guarapari, chovia torrencialmente. Eu tinha esse livro na mala, não sei porquê. Acho que eu estava paquerando um moço, um rapazinho na época que me falou desse livro. Ele era bem mais velho, obviamente. Aí você falou, opa, preciso para dar uma... E aí eu chorava. Eu chorava lendo esse livro. Ali uma coisa se revelou para mim, sabe? Então, por isso. Pela história que eu tenho com esse livro. Perfeito. Então... A Insustentável Leveza do Ser, fechamos o nosso quiz aqui e fechamos o nosso papo, nosso maravilhoso papo. Queria te agradecer, obrigado aí, obrigado, papo delicioso, parabéns pelo livro, pelos 2 livros, o Amanhã, Hoje e Ontem não li ainda, mas vou ler com certeza. E O Dia que Encontrei Bob Dylan, gente, numa livraria Estocolmo, esse livro aqui, maravilhoso, leiam. Acho que a Dani chegou num lugar que ela mistura essa coisa das viagens, mas tem uma riqueza literária grande. Tem uns grifos que são maravilhosos para você, que você para e você fala, caceta, como que isso, né? Como eu não tinha pensado nisso e tal, não tinha chegado nesse lugar e tal. Então, leiam, maravilhoso, assim. Então, Dani, obrigado pelo papo. Obrigado mesmo, assim, delicioso feliz mesmo. Demais com essa conversa. Também. Falar de literatura, ainda você me deu uma brecha aqui para falar de música, de jornalismo. Nossa, que delícia. Lindo, não, e aí você foi Parabéns falando... pelo programa. Obrigado. Tão importante isso, tão importante esse espaço. Obrigado. Tão bem conduzido. Muito obrigado. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina. Não, você foi falando de coisas aí agora que eu teria mais umas 20 perguntas. Me convida que eu volto. Tem tantas livrarias então em São vamos voltar. Paulo para conhecer. E já está com o terceiro aí, que você já está com a ideia do terceiro. Pronto, a gente vai falar lançar do terceiro. Combinado, perfeito. Histórias diversas. Combinado. Gente, obrigado pela audiência. Não deixe de assinar o canal aqui, tá? Para toda vez que tiver episódio como esse, que você acabou de assistir, você ficar sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Já a gente volta aqui com mais um convidada super especial. Diretamente para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê já. Beijo.